Fala galera, estamos aqui, vocês acabaram de assistir esse treino cabuloso do Marcão. A gente está numa situação meio diferente e a gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui. Então nesse tempo todo, a gente tem quase um mês aí já completos. O que rolou no corpo? Você sentiu alguma diferença? O que está acontecendo contigo? Explica pra gente. Assim, eu notei o seguinte, que eu mantive a dieta. Na verdade, eu reduzi ela um pouquinho para tentar trabalhar mais agora a definição, já que eu não posso treinar o corpo inteiro e não seria legal eu ter hipertrofia só de um lado do corpo. Além do que, para eu ter hipertrofia, eu teria que fazer um treino mais voltado para peso, carga mesmo, de verdade. E com um lado só do corpo fica muito difícil. Vocês perceberam aqui que mesmo não estando muito pesado, já tem uma dificuldade em manter o equilíbrio, né? Em trabalhar toda essa parte do equilíbrio, né? De manter a postura. Então imagina isso com uma carga mais elevada. Seria totalmente inviável de realizar os exercícios. Eu sei que você se manteve forte na dieta, como é que ela se continuou? Eu só reduzi um pouquinho, né, os carboidratos, mas mantive a mesma linha. Arroz, frango, ovo, mantive bem a linha. E, então assim, a única coisa que eu percebi foi um pouquinho de perda de densidade muscular. E o aumento do BFzinho de leve, né? Bem pouco, porque foi mais por causa do início, que eu realmente fiquei uma semana sem treinar, absolutamente nada. E também saí um pouquinho da dieta, né? A gente acaba... Sentiu falta do treino, negão? Com certeza. Não é à toa que o Mostrão surtou hoje, né, cara? E aí a gente... isso aqui faz parte, né, da minha vida, e ficar sem poder treinar é muito ruim. Às vezes a gente fala assim, tem que dar uma descansada, é bom e tal, mas quem gosta. Então, quando a gente descansa porque a gente escolheu, é uma sensação. Quando a gente é forçado a descansar, exatamente. É totalmente diferente, né? Então essa pegada aí de hoje aí foi, né, exatamente para isso, que é trabalhar o corpo de uma forma geral, mesmo sem utilizar o braço direito. Dá para perceber que eu mantive a contração ativa do lado direito para poder manter postura, então acabei trabalhando também o lado direito. E isso aí foi mais voltado, né, para a queima de caloria, para mim tentar manter pelo menos o BF baixo, né, numa certa definição, para quando eu voltar eu estar melhor e conseguir fazer um off mais bem feito. Bom, o treino de hoje, como vocês perceberam, foi no treino unilateral.
na qual a gente tenta utilizar o princípio de compensação de satélite. Vai usar bem forte um lado, em perspectiva, ou em hopes, em esperança de que o corpo ajude a manter o outro lado que não estava sendo treinado, ou estava sendo treinado na isometria, na estabilização, na segurada do core, na segurada das pernas. Trabalhou um cardio, é bom que o coração fica ativo, né, Marcão? Sim, sim. Porque o treino não foi só pesado de dor, eu vi que foi muita repetição. O conceito do treino, praticamente nenhum descanso, né? Aí, exatamente. Era entrar de um exercício para o próximo, do próximo para o outro. Dava para escutar uma zurrada. Qual foi a sensação que você conseguiu tirar de um treino unilateral? Olha, foi bem cansativo. Foi um treino que me desgastou, um desgaste físico no geral, não só a musculatura, mas no físico em geral. Você pode ver que eu fiquei provavelmente com abatimento muito elevado, respiração ofegante o tempo inteiro, sentindo um certo cansaço do corpo inteiro, não só do lado esquerdo, mas do corpo inteiro. Conta então pra gente qual foi a musculatura, a parte do corpo que não aumentou o treino tão bem quanto o resto. Se a gente for analisar, tem um músculo aí que a gente trabalhou, né, o tempo inteiro, né? Então provavelmente foi esse músculo aí que falhou primeiro. E qual foi o músculo? A galera vai falar aí, né? O antebraço. Eu fui perdendo a pegada, porque todos os exercícios que eu fiz tinha a pegada, né? E como foi sem descanso, na hora que eu faço costas, eu descanso o peito. Na hora que eu faço o peito, eu descanso as costas. Mas na hora que eu faço costas, faço o peito, faço o ombro, faço o bíceps, faço o tríceps, todas eu estou segurando e firmando o peso na mão. Então acaba que estressou mais, né? E foi o primeiro a querer falhar aqui, foi a pegada. Bom, quem entende muito bem disso são os lutadores de jiu-jitsu, a galera da queda de braço, que está sempre trabalhando aquela massa, aquela pegada. Sempre não. E sabe a dor terrível que um antebraço traz. A gente sente aquela sensação de eles falam, né, que está empedrando. Você perde a fechar a mão, você perde esse movimento na mão de fechar. Ela começa a querer ficar aberta o tempo todo. Boa. E foi isso, foi um treino muito bom, diferente do que eu estou acostumado a fazer, né? Porque meus treinos são sempre mais, né, descansado, longo, porém com muito peso, né? Muito peso. Mas foi bom, foi experiência nova, a gente tem que se adaptar. E não dá para reclamar, né? Para treinar. Eu tô treinando, então, assim, apesar do cansaço, eu tô feliz. Isso aí. Bom, valeu, aí. Galera, se você tirou alguma informação que tenha sido válida para você, compartilha esse vídeo, mas compartilha mesmo. Manda no WhatsApp para os amigos, mostra para o YouTube que você quer que esse canal cresça. Então ajuda a tentar aí mexer o algoritmo para dar uma ajudinha para a gente. Compartilha, deixa seu like. E outra aí, vamos criar também um grupo no Telegram. Já recebi alguns comentários, alguns pedidos aí da galera. Então vou estar depois criando aí também um grupo no Telegram. Vou anunciar num próximo vídeo, que o grupo já estiver pronto. E aí lá a gente vai poder fazer, né, essa parte de compartilhamento dos vídeos. E vocês podem também tirar algumas dúvidas, talvez, sobre algum vídeo que eu tenha postado. Você ficou na dúvida, por que você fez esse exercício? Por que fez aquilo? Vocês podem comentar lá. A gente cria um link e aí a galera clica no link para poder entrar. Beleza? Valeu!